Amém, irmão? Graças a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 7 a seguir, irmão. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 a seguir, diz assim: Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 a seguir, diz assim: Não, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu falei já sobre o Deus Pai, o Deus Filho, e estarei falando agora sobre o Deus Espírito Santo, né? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estaremos trabalhando agora amém, irmão? Deus Espírito Santo. Para que você entenda, irmão, eu estou falando sobre doutrinas fundamentais. Em nome de Jesus. É necessário que você aprenda isso, porque faz parte da fé. Depois eu estarei falando mais outras questões. Até você que está em casa agora nos assistindo, é importante que você não só creia em Deus, mas que também você conheça Ele e consiga explicar sobre Ele. Consiga explicar sobre Deus. E quando alguém conversar com você sobre essa questão de trindade, você poder separar ou explicar de forma separada. Depois estaremos falando sobre o ato de salvação do homem, que corresponde à redenção, reconciliação, glorificação, santificação. E que muitos crentes não sabem nem explicar essas questões. Pastor, mas eu não preciso disso para ser salvo. Mas como que você crê então? Crê sem conhecer? Sem saber? Então é preciso ter conhecimento, irmão. Parece que quando você vai falar essas questões, algumas pessoas não param para aprender. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. O Consolador, ou em outro termo, advogado, ou em outro termo, Paracleto, aquele que se coloca do lado para defender. Antigamente, lá no tempo de Cristo ou antes de Cristo, quando uma pessoa tinha uma causa para ser julgada pelos anciões, ele levava um amigo ou dois amigos que mais o conhecia para falar a seu favor, que era conhecido como Paracleto. Hoje, advogado, que se coloca do lado do outro para defendê-lo.
quando Cristo fala com os discípulos que ele vai morrer, ressuscitar e vai ascender aos céus, qual é o sentimento? O sentimento é de solidão. Agora nós estamos sozinhos. Aquele que defendia, que perdoava, que curava, que expulsava demônio, estava. Aí Jesus disse a ele: eu irei, mas enviarei outro Consolador, enviarei outro para estar do vosso lado, para estar convosco, para vos ajudar, e ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Se você quiser ver isso aí, é em João 14, verso 26. E ele diz assim, olha: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que ele está dizendo? Eu vou enviar um que vai estar de contínuo. Cristo, sendo Cristo, ele era limitado pelo espaço-tempo. O Espírito Santo, ao vir sobre a igreja, ele não é limitado pelo espaço-tempo. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está na América do Sul, Central, na China. Então, está vendo esse transporte aqui, essa forma de trabalhar a igreja, seria mais viável para a igreja. Então, o Espírito do Senhor, conhecido como Deus Espírito Santo, estaremos falando sobre ele. Lê comigo aí, irmão. Até que você que está em casa talvez não está vendo esses slides, porque o menino não colocou lá, né? Que deveria ter posto. Vamos ler lá. A doutrina, todos juntos, vamos lá? A doutrina do Espírito Santo ocupa primeiro lugar na verdade redentora, sendo que o Espírito Santo é o Deus que convence o homem sobre a sua cidade de Cristo. O Espírito Santo é quem fala no coração da pessoa. É ele que consegue comover. Presta atenção aqui, irmão. A cruz, sem o Espírito Santo, é um instrumento sem valor, irmão. É uma ferramenta sem utilidade. Porque o Espírito Santo é que pega toda essa mensagem do Evangelho e planta ela no coração do pecador, convencendo o pecador a arrepender dos seus pecados, a mudar de vida. É o Espírito Santo que faz essa transformação. É ele que faz esse trabalho de convencimento. Então, a cruz, todo o projeto salvífico sem o Espírito Santo, seria um instrumento sem nenhuma utilidade. Nenhuma. Não seria útil. Porque o trabalhar de Deus, aquele que comove o ser humano, é o Espírito de Deus. Eu coloquei esse texto aqui para você ver, olha. Não se pode haver cristianismo vivo sem... Vamos lá? Não se pode haver cristianismo vivo sem... O que aconteceu? O que o diabo faz com o cristianismo? O que acontece, irmão? Porque muitos crentes, é por isso que é importante ter conhecimento. Ler, estudar, buscar conhecimento. Porque existe um equilíbrio. Mas fora do equilíbrio, para o lado esquerdo, existe o formalismo. Para o lado direito, o fanatismo. As pessoas com medo do fanatismo e do formalismo acabaram apagando a presença do Espírito Santo. Apagando por quê?
Porque as pessoas passaram a ter medo de experiência espiritual. Começou-se a não ter experiência com o Espírito de Deus. Foi acontecendo tanta coisa com o Evangelho, e as pessoas acharam que não seria controlável essa situação. E por muitos anos a igreja sobreviveu sem batismo com o Espírito Santo. Sobreviveu quase o osso. Mas quando veio o Espírito Santo, o povo já estava entrando no formalismo. Uma crença-descrença. Um culto sem vida. Um ritual sem valor algum. Porque o que se torna um culto sem o Espírito Santo? É isso que me incomoda. Olha para mim aqui, irmão. Você me desculpa o que eu vou falar. Não, eu não vou te pedir desculpa. Já que eu pedi, mas não vou pedir, eu vou voltar atrás. Porque já que é Deus que vai falar, se você quiser bater, você bate nele depois. Eu não consigo entender uma pessoa entrar num ambiente onde as pessoas estão orando e ele não orar. Não está faltando alguma coisa, não? Eu chego num lugar, todo mundo está de joelho. Aí eu chego, sento e fico com o olho aberto, de boa. O povo está orando, mas eu não sinto para orar. Se eu não sinto desejo de falar com Deus, tem algo errado aqui dentro, irmão. Porque quando a Bíblia diz assim, aqui é templo do Espírito Santo, qual seria o normal? O normal era ele me convencer, me levar a você chegar e falar, não, peraí, todo mundo está orando, está falando com Deus, eu vou falar também. Estou errado, irmão? As pessoas chegam em certos ambientes, nós estamos tendo uma época, estavam numa vigília na sede, tinha 50% de joelho, 50% olhando para o céu. Meia hora de oração. 30 minutos. Nossa, mas eu estou tão cansado. É porque eu vim do serviço para cá cansado, abatido. O Espírito Santo descansa nosso corpo e a nossa alma. Vamos, de forma teórica, para você entendendo aí, vamos falando aí sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. Na criação, Gênesis 1:2, vamos lá, meu filho, rapidinho aí, Gênesis 1:2. A terra era sem forma aí, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A terra não tinha nenhuma vida ainda, sem forma e vazia. Quem estava sobre ela? Quem estava sobre ela, irmão? Vamos à frente aí, ó. Jó 26:13. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou serpentes enroscadiça. Olha para mim, irmão. As suas mãos formou. Pelo seu espírito formou os. Deus deu a ordem, haja. Cristo germinou. Deus deu a ordem, o Espírito Santo germinou. Até hoje, você acha que toda essa força que sustenta o universo é quem, irmão? Você acha que toda essa força que sustenta a terra, todo esse processo de oxigenação da terra, das plantas, a saída do gás carbônico, eles não têm vida para isso, irmão. Esse processo, essa manutenção de tudo que foi criado, o Espírito de Deus continua mantendo tudo que foi criado, irmão. E criando. Amém, irmão? Vamos à frente. Rapidinho para nós poder. Na vida dos homens, Gênesis 41. E disse Faraó aos seus servos:
acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito? José. José. No Velho Testamento, na vida de... Por acaso há no reino de Faraó alguém que tem o Espírito de Deus? Não, não tem. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Era ele? Era ele, irmão? Era quem? Vamos à frente. Tem mais versículo aí, mas não vai dar para ler, irmão. Como acompanhante, Isaías 63, 10 e 11. Isaías 63, 10 e 11. No Velho Testamento. Vamos lá? Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Espera aí, volta lá. Quem foi rebelde? O povo de Israel. Aonde? No deserto. Quem que eles entristeceram? Quem que eles entristeceram, irmão? O Espírito Santo. Pelo que lhes tornou em... Ele é amigo, mas não entristeça ele. E pelo que a Bíblia diz, ele é muito singelo, irmão. Ele é muito fácil de se entristecer. 11, versículo 11. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar como os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu? Deus pôs no meio do povo de Israel o Espírito Santo, como acompanhante. Então no Velho Testamento tinha ele na criação, na vida dos homens e acompanhando o povo de Deus. Vamos para o Novo Testamento para ver, irmão? Espírito Santo no Novo Testamento. Em Cristo, Lucas 1,35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem cobriu Maria? Quem cobriu Maria? O Espírito do Senhor. No Novo Testamento, em Cristo, antes de nascer, gerado pelo Espírito Santo. Conduz para o deserto, Marcos 1,12. Logo o Espírito impeliu para o... Olha para mim aqui, irmão, porque tem pessoas que acham que porque ele é crente, ele não pode passar problemas. Ele não tem direito de sofrimento. Ele não pode enfrentar dificuldade. E começa, olha, presta bem atenção no que eu vou dizer, para depois você não cometer erros e achar. Uma das blasfêmias do Espírito Santo é você incluir nas obras de Deus, que é o diabo. Presta atenção. Aí o crente fala: mas porque o diabo está fazendo isso comigo. E muitas vezes você pode estar pecando, porque pode ser que o Espírito pegou na sua mão e te levou para o deserto para ser tentado. Então ficar calado é bem melhor do que conversar demais, irmão. Por que o povo de Israel entristeceu o Espírito Santo? Por causa da murmuração o tempo todo. A reclamação. Não saber reconhecer quando Deus está agindo. E tem muitos crentes desinformados, muitos crentes sem sabedoria, que qualquer coisa que acontece é o diabo. E talvez não seja o diabo, irmão. Talvez o que está acontecendo com você é que Deus quer fazer algo diferente. Quer te levar a fazer ou passar por alguma questão diferente. Deus quer te ensinar algo. E a gente tem mania de culpar o diabo, culpar os outros.
Ah, porque fulano fez isso comigo. Calma, talvez o fulano é só um instrumento que Deus usou para conduzir você para certas questões na vida. O Espírito Santo tem esse trabalho. Na crucificação, Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito, vamos lá? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Olha, o sangue de Cristo pelo Espírito eterno. Olha para mim, irmão. Quem deu força para Cristo suportar a cruz? O Espírito. Quem o conduziu? O Espírito. Mesmo levando para o deserto, voltando do deserto, levando para a cruz. Quem fez isso? O Espírito. Está vendo essa manutenção aqui, irmão? Esse trabalho, o Pai elabora o projeto e o Espírito Santo vai conduzindo os devidos lugares. O que é proposto para ser feito. Ele mora no 1 Coríntios 6,19. Pode colocar lá, mas já lemos isso aqui uma vez. Não sabeis que o nosso corpo é templo? Olha para mim, deixa eu explicar uma coisa para você. É por isso que manter o corpo, tanto físico, em boas condições, quanto na questão da sujeira que ele armazena espiritualmente, é devido ao valor que ele tem. O nosso corpo pode parecer sem valor, ele é sem valor financeiro, mas ele tem uma utilidade incrível. Já preguei isso aqui à noite, num domingo, dizendo para você o seguinte: o Espírito Santo, pode que você não veja as mãos dele, mas você vê as suas. Pode que você não ouça ele falar, mas ele usa a sua boca. Está vendo como é que é o corpo aqui, a morada? Então, manter o corpo era uma das funções. Cuidar do corpo físico, que Paulo fala que pouco aproveita, mas aproveita. Olha, Paulo fala que o exercício físico pouco aproveita. Então é pouco, mas aproveita. Aí tem pessoas que é contra cuidar do corpo. Mas é o corpo que Deus usa. É o corpo que Deus usa. E quando nós limitamos o nosso corpo, nós estamos limitando a ação de Deus no corpo. Fora isso, manter o corpo limpo. Manter o corpo limpo. Não podemos usar o corpo para prostituição, para o maligno, para o mal, para pecar, para blasfemar. O corpo contém o Espírito de Deus. Contém não, recebe, ele não contém, recebe o Espírito de Deus. O Espírito Santo na igreja, versículo conhecidíssimo, Atos 2,4. Todos foram, de quê? De quem? A palavra cheio aí é ocupar espaço. Quando não tem mais espaço, não tem como ele trabalhar, porque já está ocupado o espaço. Então, quando há espaço, tem como ele trabalhar na nossa vida. É ele quem faz esse trabalho. Vamos à frente? Ações do Espírito Santo. Eu quero que você me acompanhe. Tem muita coisa, irmãos, eu estou só, na realidade, eu estou só passando para vocês uma introdução das questões. Não dá para falar tudo, nem da questão Deus, nem da questão Filho, e nem da questão Espírito Santo. Não dá. Tem alguém que perguntou para mim: pastor, atributos compartilháveis, é só aqueles? Eu falei: não, irmão, aquilo ali é só para te dar um gosto, para você ir atrás, porque tem muitos mais. Só que a pessoa tem que pesquisar. O Espírito Santo é Deus. Atributos, os mesmos. O mesmo do Pai e o mesmo do Filho. Diferença, ele não tem corpo. O Pai não tem corpo, o Filho tem corpo físico. Atributos compartilháveis e não compartilháveis. O Espírito Santo, mesma questão.
Só que se você ficar parado, eu quero que você desperta a curiosidade de entender o que é a Trindade e como funciona o trabalho da Trindade na nossa vida. A ação do Espírito Santo. Primeira ação? Primeira ação, irmão? Administração. Coloca aí, meu filho, Atos 3, 2 a 4. Vamos ler, irmão? Vamos? Para aí. Disse quem? O que ele está fazendo? Administrando. Quem que eu quero enviar? Quem que eu vou enviar? Quem que eu quero que a igreja envia? Quem que eu quero que a igreja consagra? De que forma que eu quero que a igreja consagra? Então, o que que a igreja fez? Jejuou. Quando a igreja jejuou, o Espírito Santo falou, agora eu faço. Olha para mim, irmão. É por isso que quando você vê acontecer qualquer coisa no nível espiritual da igreja, cala a boca. Você não sabe quem está fazendo. Pode que você fala é o homem e é Deus. Ah, mas o homem fez. Deus. Quando eu tomei posse no Novo Olinda, teve algumas pessoas que questionaram a minha posse. Porque o pastor Celino era muito ruim, né? Assim eles diziam, né? Eu nunca fui ruim, toda a vida fui bonzinho, desde quando nasci. Ah, mas ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é exaltado. Eu não sou exaltado, mas eu só confio no que faço. E sei como faço. Sabe qual foi a minha conversa, irmão? Falei, irmãos, nós temos só duas conversas. Se foi Deus, se foi os homens, eu vou embora agora e não volto aqui mais. Se foi Deus, vocês calam a boca e vamos trabalhar. Aí ninguém teve coragem de falar que foi os homens. Eu falei, então vamos trabalhar. Ah, não, mas foi os homens que trouxe. Não, os homens são só o vaso. Porque Deus usa a boca, a mão e os pés dos homens. Mas quem é que usa? Você está achando que o Espírito Santo falou como ali? Servindo eles ao Senhor, jejumando, disse o Espírito Santo. Disse como? Ele usou alguém para falar com a igreja. Ele usou alguém para administrar. Coloca outro versículo aí, irmão. Romanos 15, não é isso? (15, 18) Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra ou por obra. Porque não ousaria dizer coisa alguma. Quem fez? Cristo. Através dele. Essa palavra Cristo aí é o Espírito Santo. Cristo na igreja é o Espírito Santo. A representatividade de Jesus na igreja é o Espírito Santo. Ele disse, eu enviarei outro Consolador. Ele vem enviado pelo Pai no meu nome. O Espírito do Senhor. Quem fez todo o trabalho de Paulo? O Espírito Santo. Quem determinava onde Paulo ia? O Espírito Santo. Quando ele teve aquele sonho, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Quem fez isso? O Espírito Santo, irmão. Sabe o que acontece conosco hoje? Acontece conosco hoje que muitos crentes, o que eu disse, com medo do fanatismo, não tem coragem de andar na experiência com Deus e de acreditar no que Deus faz por ele, guiando a vida dele nos caminhos que ele quer fazer. Aí as pessoas começam a tomar decisões erradas, porque não aceita o que Deus faz de forma talvez sobrenatural, ou de forma natural. O que é de forma natural? De forma natural é conselho, irmão. Alguém te dá um conselho, você fala, vou fazer assim mesmo. Você não sabe se Deus usou a pessoa.
Então calma, de forma sobrenatural, Deus pode te dar um sonho, Deus pode usar um profeta, Deus pode usar a palavra e falar com você de forma sobrenatural. E muitas vezes a pessoa não obedece, por isso não aprende. Vamos voltar lá, irmão. Administração, que faz o Espírito Santo? Pregar? O que faz? Vamos ler? O que faz? Você está mudo, irmão? O que faz? Pregação. Olha para mim, irmão. Aqui tinha, ou tem uns 2 obreiros aí, ou 3, mania de ficar na porta da igreja conversando sobre pregação dos outros. Já viu aquele obreiro analítico? Que ele se sente no direito de julgar a mensagem do outro irmão. Aí ele para e vai analisar, né? Porque se fosse eu teria pregado assim, porque aquele texto, porque aquilo, né? Dessa forma, Quem é que prega na igreja, irmão? Quem prega na igreja? O Espírito Santo. Talvez você não entendeu e não ouviu a mensagem que ele quis falar, mas talvez ele quis falar só para uma pessoa, ou só para 2. Talvez você não estava na lista de quem ele ia falar naquele dia. Aí você não tem direito de julgar a mensagem. 1 Pedro 1:2, coloca aí, meu filho. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação de espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos seja multiplicada. Preste bem atenção, que para você, toda essa pregação que ele está dizendo aí, eleito segundo a presciência de Deus, santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Cristo, a graça e paz sejam multiplicadas. Essa pregação que ele está falando aí, ele está escrevendo para as igrejas de Ásia, da Ásia Menor, e para todos os dispersos em Cristo. Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? O Espírito do Senhor. Abriu a Bíblia, leu um versículo, tudo é Deus? Não. Não é Deus quando é contra a... Não é Deus quando é contra a palavra, irmão. Se estou contra a palavra, não é de Deus. Eu li um texto para vocês aqui, foi em João, na primeira carta de João. Ele diz assim, que quando alguém confessa que Jesus veio em carne, ele é de Deus. Quando alguém confessa que Jesus não veio em carne, então ele não é de Deus. Está vendo? Ensinando você a julgar o que é heresia e o que não é heresia. Aprender-se que ficar calado quando eu ouço algo que está sendo pregado é a melhor questão. Aprender a julgar as coisas chama discernimento. Isso é um dom espiritual. O dom espiritual, discernimento, que todo crente deve ter. Discernimento. Coloca outro texto aí, meu filho. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não foi... Como? Vamos ler? Nosso evangelho não foi a voz somente em, mas também em, e no, com muita certeza, com bem sabeis, quais fomos entre vós por amor, como nós fomos, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de Jesus, por amor de vós. Porque o nosso evangelho não foi somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo. A palavra evangélica é aquilo que nós ensinamos, que nós pregamos a vocês, foi através do Espírito de Deus. Sabe, olha aqui para mim, irmão. Eles tinham Bíblia. Eles tinham Bíblia, mas pregavam. Quem inspirava eles a pregar? É o mesmo que inspira hoje. É o mesmo que fala com você, que vai pregar, que entra no seu... Presta atenção. Que uma coisa que eu acho muito feio, irmão, é porque hoje eu orei a Deus e Deus me falou. Não. Eu não venho aqui com esse tipo de palavra. Mas se você entrou no seu quarto, buscou de Deus e Deus te mandou falar, interessante, Deus colocou no seu coração para falar, e está aqui, quem colocou? Foi Deus que colocou. Pregação não é produzida por vontade humana, quando o humano
está na presença de Deus. Quando o humano não está na presença de Deus, ela é produzida por vontade humana. Eu já estou falando da questão profética, né? Que a profecia não foi produzida, volta lá, meu filho, por vontade humana. Oração, ação do Espírito Santo na Efésios 6,18. Orando em todo, com toda oração e até para você, irmão, orar, você precisa de um auxílio. Quem auxilia? Abra me, irmãos, Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas, porque não sabemos o que havemos de. Quem é que interpreta isso aí, irmão? Você vai orar, não tem noção, não sabe como pedir, você até pede errado, o Espírito Santo pega o que você está pedindo errado, leva diante do Pai e fala, ele está pedindo isso, mas não é isso. Na realidade é isso. Ele está pedindo lá, mas ele está pedindo errado o que ele quer. Não é isso que ele quer. Ele está pedindo lá, mas é isso aqui. Ele interpreta o que nós estamos falando e intercede. Amém, irmão? Se Deus fosse nos dar tudo o que pedimos, nós estaríamos perdidos. Ainda bem que o Espírito do Senhor é o filtro entre nós e Deus, e Ele filtra o que precisamos. Essa semana teve uma pessoa na minha casa, e ela falou assim, pastor, tem hora que o senhor pregou tanto para a gente, ela não congrega com nós mais, saiu, inclusive tem até que tirar o nome dela do hall de membro, está congregando em outro lugar porque mora longe. Ela falou, tem hora que eu fico observando quantas palavras o senhor ensinou para nós sobre o que o Espírito Santo faz conosco. Eu dobrei o joelho, pastor, e falei assim, Senhor, toda vez que eu vou na casa, não vou falar o nome, toda vez que eu vou na casa de um parente meu, tal parente, tem problema, dá problema, o senhor podia evitar-nos ter que ir lá. Dá um jeito, eu não quero ir lá mais, dá problema, toda vez que vai dá problema. Bom, o que Jesus fez? Deu um carro para eles, mas o carro só anda 300 quilômetros. Mas como a família é 500, não dá para ir. Ela falou assim, eu não soube pedir, né, pastor? Que eu não sabia que ele ia trocar o nosso carro e dar um carro para nós que não vai lá na casa. Aí nós tentamos ir lá e ficamos na beira da estrada, porque o carro, a autonomia dele é só 300 quilômetros. Não vai mais. Olhei para ela e falei, por isso, irmão, que saber pedir é o correto. Tem hora que você precisa dizer, Senhor, contudo faça a sua vontade, a minha não interessa. Vamos à frente, volta lá meu filho, rapidinho. Isso mudou tudo, né? Oração, louvor, Efésios 5,19, ação do Espírito Santo na igreja, através do falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olhe para mim, irmão. A única função criada para o ser humano é adorar a Deus. Lá no jardim do Éden, o homem não foi criado para fazer nada, a não ser adorar a Deus. Quando você vem ao templo, a primeira função do Espírito Santo na sua vida é glorificar o Pai. Se você não serve para isso, para que você serve? Se você vem na igreja não é para glorificar ao Senhor, para que você vem aqui? A primeira função nossa aqui não é ao nosso favor. Não, eu vou lá aprender, eu vou lá pregar, eu vou lá ensinar. Não, não. A primeira função aqui é glorificar a Deus. Então, quando você entrar aqui, saiba que o Espírito Santo vai usar a sua boca para fazer exatamente aquilo que ele foi enviado para fazer.
glorificar o Pai através da sua vida. Quando você entra aqui, começa a adorar, começa a cantar, começa a exaltar, começa a dar glória a Deus, você está cumprindo a função. O Espírito de Deus está usando você para glorificar o nome do Senhor. Essa função é primordial na igreja. Você veio aqui para glorificar o nome do Senhor Deus. Só aqui, aonde você estiver, irmão. Então, quando você vem no templo, coloque no seu coração: eu vou lá, porque eu quero cumprir a minha função. Ou, se você estiver andando na rua, eu quero cumprir a minha função, glorificar o Senhor dos Senhores. Primeira função. Aprender é secundário, orar é secundário. A primeira é glorificar. É tanto que a oração do Pai Nosso começa glorificando. Pai Nosso que estás no, santificado seja o teu, seja feita a tua, presta atenção, ó. Pai Nosso no céu, glorificado seja o teu, está vendo? Seja feita a sua, está vendo que todos os três textos é do Pai, é para o Pai. Tem gente que já entra pedindo, irmão. A primeira função nossa é glorificar a Deus. Volta lá, meu filho. Colossenses 3,18. Põe lá, Colossenses 3,18. Essa aí não, esse é o errado, essa função, né? Essa função aí da mulher sujeitar o marido não dá muito certo, irmão. É porque está errado o texto. Não está errado o texto aqui. Vamos à frente. Volta. Eu quero que você leia isso aí, ó. Vamos ler? Por isso é importante você parar para ouvir Ele, porque a função dele é te levar para o céu. Quando ele foi enviado para o meio da igreja, ele veio para cuidar da igreja. Para ouvir a vontade de Deus. O Espírito Santo é a força motriz que move a igreja em direção ao céu, irmão. Quando você começa a desviar do caminho, ele puxa você de novo e fala: pera, você está perdendo o rumo é aqui, ó. O rumo é aqui, ó. Quando você está começando a pensar de outra forma, ele fala: não, o rumo é aqui, a direção é essa aqui, ó. Quando você não ouve ele, você perde a noção do que você está fazendo. Por que Deus te tirou do mundo? Para você não voltar para lá. Então, quando você tende a querer voltar para o mundo, ele diz: não, você já saiu de lá. Agora o seu rumo é ir para o céu, é aqui, ó, é reto aqui. Por isso é importante parar para ouvi-lo. Parar para ouvir. A Bíblia diz: seja cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais de Deus na nossa vida, menos do mundo, menos do pecado, menos da ruína. Quanto mais de Deus na nossa vida, mais nós aproximarmos dele, mais nós vamos mudar. Mais parecido com Cristo vamos ficando. E quanto mais parecido com Jesus, mais perto do céu estamos. A força que move a igreja dia e noite é o Espírito de Deus. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Quem faz a igreja louvar é o Espírito Santo. Quem trabalha no meio da igreja é o Espírito de Deus. Por isso, irmão, você tem experiência. Buscar esse intercâmbio, viver uma vida interpessoal entre você e o Espírito, essa comunhão perfeita, fará você mudar de vida. Fará você caminhar um caminho novo. Por que as pessoas pecam? Porque não ouvem a voz do Espírito de Deus. Quando você vir para a igreja, para ouvir que ele vai estar dizendo para você: ore, canta. Para ouvir que ele vai falar com você, irmão. Qualquer mensagem pregada aqui, o Espírito de Deus vai falar na sua vida. Ele move a igreja. A força que move a igreja é o Espírito de Deus. Então, olha, eu só te dei uma pincelada, não dá para falar, tem muita coisa para falar sobre o Espírito Santo. Nome, funções, mais funções e símbolos.
né, que é água, fogo, selo. Então, não dá para falar tudo, são só uma pequena parte. Eu te peço, procure conhecê-lo. Para de ser aquele crente que detesta ler Bíblia, irmão. Quantos crentes nós temos hoje na igreja que detesta ler Bíblia? Eu vou te dar uma forma para você ler nessas três, na Trindade. Eu desafio você a ler a Bíblia, presta atenção, ler a Bíblia e marcar em textos pintados de azul, aonde a ação é do Pai e fala o nome do Pai, Deus. Marcar de vermelho, aonde a ação é do Filho e fala do Filho, Cristo. Marcar de amarelo, aonde a ação é do Espírito Santo e fala do Espírito. Você pinta de amarelo. Lê a sua Bíblia toda assim, dessa forma. Você vai mudar a forma de ver a palavra de Deus. Amém, irmão? E você verá que a questão pentecostal não está só no Novo Testamento, está também no Velho Testamento. Em nome de Jesus. Amém? Então, na próxima semana vamos continuar aí. Eu creio que eu estarei falando sobre uma questão simples chamada igreja. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar sobre a igreja, já que chegamos no ponto que Ele cria a igreja, que é Ele que inaugura a igreja, em nome de Jesus. Amigos,